Um anime de romance que tinha foco na comédia, de repente, após muitos capítulos, começa a ter um drama forçado. Personagens começam a falar frases que não fazem sentido. A história começa a seguir por um ramo que ninguém entende. Do nada, algo surge na história de maneira extremamente desnecessária. Ou uma história que era bem planejada começa a ficar extremamente previsível. E de repente, tudo fica desinteressante e foge de como começou. Oi pessoal, eu sou o Gin. E esse vídeo é uma continuidade do vídeo que fiz sobre Naruto, onde prometi que falarei sobre motivos que fazem as obras mudarem. E nesse vídeo, falarei de uma maneira bem mais geral, e comentarei sobre vários aspectos da criação de mangá. E sem enrolar, vamos começar. Não é tão incomum vermos animes ou mangás terem finais ruins, ou em outros casos, arcos muito mal elaborados que parecem ter sido feitos às pressas. E isso se torna mais visível com a grande quantidade de histórias acabando dessa forma. Mas por que isso acontece tanto? A vida de um mangaka está a anos-luz de ser uma coisa fácil. Isso vale um pouco para autores de novel também, embora estes tenham um pouco mais de tempo. Mangaka está com certeza entre os trabalhos mais difíceis de serem feitos, principalmente por se tratar de um mercado tão competitivo que ele se insere. Quando se olha para um anime ou mangá, se você não é um grande fã ou um leitor assíduo, pouco você vai se importar com quem está escrevendo, e mais ainda, do processo que é criado para o produto estar pronto, principalmente porque a maioria não pensa de uma forma sistemática, olhando apenas para o produto final. Mas dessa forma, fica muito simples apontar o dedo e acusar a obra de desviar do caminho, e não entender os motivos que eventualmente podem levar a isso acontecer. Por isso convido você a conhecer um pouco mais o universo dos mangás, e dessa forma você vai entender melhor como tudo funciona. Mas antes de ir a isso, queria falar um pouco de uma obra em específico. Não é surpresa para ninguém que Dragon Ball é talvez o maior anime da história. E você, se não assistiu, o que acho muito difícil, pelo menos já ouviu falar, mostrando todo o alcance que esse mangá tem. Mas existem muitas piadas a respeito desse anime, que ele é só porradaria e transformações, e que não tem história, gerando várias comparações com Naruto, por exemplo, que Naruto seria muito melhor, pois sua história é bem melhor e mais desenvolvida. Mas se você se livrar dessas conversas, que se tornam verdades pelo tanto que são pronunciadas, vai ver que não é bem assim. Os primeiros arcos de Dragon Ball, o primeiro quando Goku é pequeno ainda, são bem construídos e divertidos, a julgar pela época em que se foi lançado, e pela proposta que o mangá tinha. Não é à toa que o sucesso foi estrondoso. Em Dragon Ball Z, os primeiros arcos também não são tão ruins. Você tem desenvolvimento. Você tem propostas e acontecimentos que levam a outros acontecimentos. Não é simplesmente pessoas lutando umas contra as outras. Há um motivo ali, por mais simples que seja. E isso é bem desenvolvido em um dos melhores arcos da história dos mangás, o arco do Freeza. Nesse arco, nós temos vários personagens sendo explorados, muitos inimigos, diferentes cenários, personagens indo e vindo por vários motivos, fora o porquê eles estão naquele lugar. Não é exemplo de construção de arco, mas excelente para o que se tinha na época. E até hoje, a saga de Freeza é enaltecida por muitos mangakas. E se você é um daqueles que esqueceu de toda a história, principalmente por essas crianças na internet que ficam falando que Dragon Ball é só pancadaria, talvez você não aceite isso. Mas acontece que boa parte dos que falam sobre menciona os próximos arcos, o arco dos androides e depois do Majin Buu. E aqui eu quero chegar no meu ponto, pois de fato, depois da saga de Freeza, Dragon Ball segue uma história mais preguiçosa, ainda em excelentes propósitos para o shonen, mas longe da elaboração que Toriyama fez nos primeiros arcos. A história de fato ficou mais previsível, e você realmente via a solução sendo apenas a pancadaria, mas que mesmo assim quase todos os shonens da época eram desse jeito. Mas acontece que o que poucos sabem era que Toriyama não queria dar continuidade à sua obra por tanto tempo, já querendo encerrá-la desde o começo do clássico, quando o primeiro pedido das Esferas do Dragão foi feito, que isso acontece lá pelo capítulo 20 do primeiro mangá,
o que seria o Dragon Ball clássico. E isso é extremamente preocupante de se ver, principalmente ao saber que mesmo assim Toriyama escreveu pelo menos mais 500 capítulos dessa forma. E aí vem o questionamento: por que ele fez isso? Se ele não queria mais, não poderia simplesmente parar? E a resposta é clara: não. Quando se trabalha para uma editora no Japão, você tem uma certa espécie de contrato. E dessa forma, você não tem o domínio total da sua própria obra. E a obra de Akira Toriyama na época estava vendendo muito bem. Desse jeito, os editores insistiram para que ele não terminasse. E assim ele foi levando, não parando naquele momento e dando continuidade à sua história. Inclusive, em uma entrevista, Toriyama chegou a dizer que o Z em Dragon Ball Z era porque ele queria falar algo como já chega, ok? Que definitivamente era o final. Então, imagina continuar escrevendo uma obra na qual você já não tem mais o mesmo amor que tinha no começo. Fazer isso pelo dinheiro, ou simplesmente porque a editora não permitiria você parar. Isso certamente faria você estar mais pressionado e dessa forma não poder agir como quer. E assim você olha para os últimos arcos de Dragon Ball Z e percebe realmente a falta de uma boa elaboração e as consequências que isso gerou no mesmo. E isso que falei é apenas um exemplo de como o meio pode influenciar a sua obra. Em One Piece, por exemplo, Oda já afirmou que não poderia fazer lutas bem elaboradas que levariam um capítulo inteiro, pois a obra precisa sempre avançar, e se você perde tempo fazendo boas lutas, você demora ainda mais para a obra se concluir. E estamos falando do mangá mais vendido da história, que brinca em alto nível com os quadrinhos de super-heróis. E ainda falando de One Piece, essa necessidade de avanço na história fez com que os capítulos começassem a adicionar muito mais do que antes. E você pode ver isso com as adaptações para anime, que antes poderiam pegar até 3 ou 4 capítulos para se fazer um episódio, muitas vezes até muito mais do que isso, e hoje conseguem o conteúdo necessário em 2 capítulos, às vezes em até 1. Para falar um pouco melhor sobre isso, existe um mangá que no Brasil não é tão famoso quanto poderia ser. Ele se chama Bakuman. É dos mesmos autores de Death Note, e nele o que falo é bem representado de uma maneira muito realista para os âmbitos do shonen. A história conta como é todo o processo de elaboração de um mangá, passa pela editora e representa tudo de um jeito claro. Se você tem o interesse em entender melhor como isso funciona, recomendo demais esse anime. Em Bakuman, você vê todos os problemas que os mangakas têm que passar, seja por atrasos, editores e até pela competitividade. Pois se seu mangá está vendendo pouco, a editora pode cancelar e lançar outro, pois estamos falando do Japão, e mangá está no topo dos produtos mais consumidos por lá. Sendo assim, existem muitas pessoas tentando entrar nesse meio, e com isso, muita competitividade e muita demanda. E dessa forma, às vezes os autores precisam fazer modificações na história, para tentar alavancar o seu mangá, o editor mudar o que o autor pensa, a história não segue o rumo diferente. A revista não deseja que aquilo aconteça, etc e etc. Os problemas para o mangaka são coisas muito além de mangás, pois estamos falando de um mundo corporativo. Bakuman ilustra tudo isso e muito mais, principalmente a julgar pelos problemas de saúde que se desenvolvem. Não é normal você ver autores se ausentarem de desenhar por causa disso. Há muitos casos e de muitos mangás famosos, como o próprio Togashi, autor de Hunter x Hunter, ou a autora Ai Yazawa, criadora de Nana, que se encontra em hiato desde 2009, sem ter tido seu fim. Sei que muitos que assistem ao canal acham que poderiam escrever um mangá, têm uma história na cabeça e com toda certeza faria sucesso. Seria muito melhor do que várias que já passaram para anime. Mas o buraco é muito mais embaixo. O sonho de ser mangaka não é simplesmente escrever uma história. A briga constante entre competitividade, prazo, vendas e muitos mais assuntos está sempre em xeque. Principalmente se você não tiver um nome no mercado ainda, pois até aqueles que possuem têm suas dificuldades. No final, o menos difícil de escrever mangá é justamente escrever mangá. Então, quando você vir algo do tipo acontecer, uma história mudar drasticamente, algo ter acontecido,
Não aponte o dedo de imediato. Tente entender os motivos que levaram até isso, que podem ser vários, mas é sempre bom se informar a respeito, caso seja uma obra que você admirava. Mas acima de tudo, tenha respeito com o autor, pois se você ama uma obra, imagina aquele que se esforçou tanto, colocou suor e lágrimas por ela. Certamente, ele é a pessoa que menos desejaria fazer com que sua obra seja motivo de chacota. Obrigado por terem assistido esse vídeo. Considerem deixar um like, compartilhar e se inscrever no canal. Até mais.